Já estamos ao vivo. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando a gente aí no canal Página 13. Na página do Página 13, a gente está aqui hoje estreando o programa Antivírus. Eu sou Natália Sena e essa pessoa aqui do meu lado na tela é o companheiro Walter Pomar. E essa ideia de fazer um programa para debater a conjuntura é algo que a gente já vem pensando há algum tempo e resolvemos, agora nesse período de aprofundamento aí da crise, colocar em prática. Walter, quer falar? Claro que eu quero. Já pode falar? Pode. Muito bem. É meio estranho isso aqui. Ai. Isso aqui, antes de falar do programa, é uma legítima máscara da Primeira Guerra Mundial, desenvolvida para combater o gás mostarda. É verdade. E tem, inclusive, o tanque de respiração. Muito bem. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu não estou conseguindo aqui verificar se o programa está sendo transmitido no Face. Tá sim. A Natália disse que sim. Como ela já explicou, isso aqui é um teste de um programa que a gente quer criar permanente para discutir conjuntura. A ideia é que uma vez por semana a gente faça um live de mais ou menos 1 hora de duração, sempre com 2 pessoas, talvez a gente consiga, inclusive, colocar mais gente, vamos ver, tecnicamente, a gente vai aprendendo, a gente quer, inclusive, que vocês nos ajudem aí com sugestões, com opiniões, com críticas, né? Entendam essa primeira edição como um teste, né? A ideia é que cada programa tem um tema, e o tema de hoje vai ser fora Bolsonaro, impeachment, interdição, antecipação das eleições, adiamento das eleições, quer dizer, qual é a solução que está se armando para a crise política, econômica, social e sanitária profunda em que o Brasil está. Esse já era o nosso tema, e isso foi mais acentuado ainda com a edição, né, ontem, a publicação ontem, no Diário Oficial, e a divulgação hoje de uma medida provisória sobre a qual a Natália vai falar. E depois eu dou prosseguimento ao que era o específico desse programa, que, como eu falei, está reforçado, por isso que foi publicado ontem no Diário Oficial. Então, Natália, é contigo. Certo. Antes de começar a falar um pouco sobre a MP 927, que Bolsonaro publicou na madrugada de ontem para hoje, queria só pedir a quem está assistindo que, se puder ir comentando, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente vai lendo aqui no decorrer da live e vai tentando responder também. E como esse é um programa teste, a gente está fazendo hoje pela primeira vez, a gente não definiu ainda qual vai ser o dia fixo, então também, se quiserem ir opinando qual é o melhor dia na semana, a gente vai considerar isso aí na definição do dia fixo que a gente vai adotar para o programa. Então, entrando na questão da medida provisória que Walter falou, que Bolsonaro publicou nessa madrugada, né? É a MP 927, que, segundo o governo anunciou, é uma tentativa de garantir os empregos, mas a gente poderia apelidá-la de MP dos patrões, porque, na verdade, o que ela traz são medidas para beneficiar os empregadores, de uma forma geral. Então, primeira coisa, aspecto mais geral da MP, que ela se expande durante todo o período da decretação do estado de calamidade pública, que foi aprovado pelo Congresso Nacional na semana passada, e significa 31 de dezembro de 2020. Então, a gente ainda não tem um panorama certo de até quando a situação vai ficar como está hoje, mas a gente tem um entendimento que é um período longo e que deveria estar condicionada, medidas excepcionais, a enquanto durar a situação excepcional, e a gente ainda não sabe se ela vai até 31 de dezembro de 2020, né? Segundo aspecto geral,
que ela caracteriza a pandemia do coronavírus como uma hipótese de força maior para fins trabalhistas. Isso é uma coisa que pouca gente está falando. Lá no dispositivo da MP que fala disso, ele não diz a consequência concreta, porque ele cita um artigo da Consolidação das Leis do Trabalho que indica isso, mas essa questão da força maior para fins trabalhistas significa possibilidade de redução de salário em até 25%. Então, esse é um aspecto geral aí também muito grave dessa MP que precisa ser derrubado. Propõe algumas medidas, que eu vou listar aqui: teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento ou antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências de saúde e segurança, qualificação online, via suspensão do contrato de trabalho e recolhimento parcelado do FGTS. Então, enfim, a maioria medidas que restritas a poucos postos de emprego e sem nenhum tipo de garantia do emprego e salário, né? Na minha opinião, os 3 princípios básicos da MP podem ser resumidos, digamos assim, são beneficiar os patrões, né? E pior, sem fazer distinção entre os pequenos e os grandes, né? Considerando que o setor do pequeno empresariado, pequeno e médio, emprega muito, é ruim que a MP não faça nenhuma distinção, né? Coloca absolutamente toda a questão nas mãos da chamada negociação individual e, concretamente, não dá nenhuma garantia ao trabalhador, né? Então, ditos esses aspectos gerais, eu vou destacar alguns aspectos mais específicos da MP, que são, digamos assim, um panorama, um desenho que ilustra um pouco da situação que Walter vai falar em seguida. A MP, ela suspende os contratos de trabalho por 4 meses, sem garantia de pagamento de salário. Bolsonaro já anunciou pelo Twitter, diante da grande repercussão que teve, que vai revogar essa parte. Eu ainda não tenho informação até esse momento, pesquisei antes de entrar aqui, se já foi efetivamente revogado. Mas, independente disso, o governo já está anunciando redução de jornada com redução de salário. Então, veja, as vantagens para os patrões, para os trabalhadores mais bem remunerados, que tem, por exemplo, atividades que permitem home office, né, atividades de escritórios, existem. E para os empregos mais precários, o governo não consegue propor nada que atenda a essas necessidades. Na primeira MP que eles propõem, uma expectativa imensa na população de que aquela questão do auxílio dos R$200 fosse já materializado e não vem nada, né? Por exemplo, a situação dos comércios, serviços, banco de horas, antecipação de férias, diante da situação que está posta hoje, não resolve o problema, né? Não tem nada que impeça, se não se garante os salários, se não se prevê estabilidade, não tem praticamente nada que impeça que os patrões, em vez de dar as férias, demitam. Afinal, dar férias também tem custos de um período de baixa aí do consumo. Então, enfim, tem que ter alguma medida estatal nesse sentido e o governo não apresentou nenhuma. E aí, um segundo aspecto é que é falso que se trata de uma medida para manter empregos, né? Só ressaltando isso, porque além de não garantir o salário, a medida também não prevê nada sobre estabilidade no emprego, que é uma situação muito importante, que tinha que ter alguma garantia de que os trabalhadores, após esse período de crise e de isolamento, de paralisação dos serviços, teriam algum grau de estabilidade no emprego. Um terceiro aspecto é o seguinte: a reforma trabalhista, ela já colocou o negociado acima do legislado, como a gente diz. E agora, com essa MP, a impressão é que é uma reforma trabalhista plus, porque além do negociado estar sobre o legislado, a negociação individual, patrão diretamente com seu empregado, esvaziando totalmente o papel dos sindicatos. E imagina, em tempos de isolamento social, fica ainda mais difícil, né, algum tipo de pressão em relação a isso ser feito. E quando a lei já determina que não tem essa possibilidade, a coisa se aprofunda ainda mais. E um quarto aspecto que eu queria destacar
da medida provisória é que ela propõe vários benefícios para os patrões, várias medidas que não têm nada a ver com a garantia do emprego. Por exemplo, parcela o recolhimento do FGTS, mais uma vez, sem diferenciar a categoria de empregador, o tipo de empresa, enfim. Aumenta a carga horária para os profissionais de saúde, flexibiliza as exigências sobre saúde e segurança do trabalho. Então, veja, uma distorção muito grande, porque além de não prever obrigações que garantam o emprego e o salário, ainda prevê benefícios que só vão alcançar os empregadores. Então, e sem a distinção que eu mencionei. Então, por exemplo, é razoável que bancos privados façam parcelamento do FGTS, mas pela MP isso vai ser permitido, né? E, para finalizar, tem alguns aspectos que são literalmente muito perversos, que não estão sendo muito divulgados, porque a questão da suspensão do contrato sem salário toma uma proporção muito grande, mas, por exemplo, prorrogar a jornada em atividade insalubre, sendo possível até dobrar, turnos de 12 horas chegam em 24, isso nos estabelecimentos de saúde. Então, as jornadas estão sendo ampliadas. Essas horas a mais que o trabalhador vai ser obrigado a trabalhar, né, porque na negociação individual ele não vai estar em grande vantagem em relação aos patrões, o Estado só vai ser obrigado, essas horas só vão ser obrigadas a ser devolvidas ao trabalhador em 2021, ou seja, quando acabar o estado de calamidade, é o que a MP propõe, ou seja, as horas extras sequer serão pagas ou convertidas em folga agora, né? E isso é como o governo está tratando quem está na ponta, trabalhando na saúde. Outro exemplo que é perverso, os casos de contaminação pelo coronavírus não vão ser considerados doenças ocupacionais. E qual é a consequência disso? Imagina a situação do trabalhador da saúde. Ele vai precisar provar o nexo causal para fazer com que a sua doença que seja considerada ocupacional. E aí isso implica o quê? Entrar com uma reclamação trabalhista, procurar a Justiça do Trabalho, produzir provas, pagar honorários. A gente sabe como é que essa história termina, né? Quando lembra, inclusive, da situação da Justiça do Trabalho depois da reforma trabalhista. E o que, na minha opinião, é pior, e aí com isso eu encerro, só enfrenta o problema dos formalizados, dos trabalhadores que têm carteira assinada, e isso é menos da metade da classe trabalhadora. Os demais trabalhadores seguem desassistidos, né? Hoje, na minha cidade, na cidade de Natal, aconteceu uma situação muito triste, muito emblemática dessa situação, né? Lá nós temos muitas praias urbanas, e hoje, com as praias fechadas, os trabalhadores da praia, que ganham a vida vendendo coisas na praia, fizeram uma manifestação em frente ao CRAS, ao Serviço de Assistência, para que possam ter algum apoio, porque com as praias fechadas, eles não têm do que viver, né? Famílias com 5, 6 pessoas, escolas fechadas, crianças sem merenda, e agora esses pais e mães não vão ter mais do que viver, estão procurando o serviço de assistência. E o que é que está sendo feito com o serviço de assistência? Está sendo fechado, porque não pode ter aglomeração, não pode ter atendimento, não pode ter contato entre as pessoas. Então, enfim, é uma situação que a gente consegue imaginar bem onde é que vai dar, né? Essa MP e as consequências dela são uma ilustração bem clara do que é que esse governo tem como projeto, né, que não é uma falta de projeto, é um projeto muito específico, muito evidente, um projeto que precariza ainda mais a situação da classe trabalhadora e, enfim, é quase que uma oportunidade para um governo desse tipo que uma crise como essa aconteça. Então, é isso, esses são os comentários que eu queria fazer especificamente sobre a MP, e agora a Walter pode dar continuidade aí à discussão. Muito bem, obrigado, Natália. Para quem está chegando agora, esse é o programa Antivírus. Na verdade, é um teste. A gente está fazendo o primeiro programa, a gente quer, inclusive, contar com as suas opiniões de quem está assistindo. A nossa intenção é, uma vez por semana, fazer uma conversa desse tipo, né? Um live com 2 pessoas ou mais,
tratando de um tema ou de alguns temas da conjuntura. Quando eu iniciei, junto com a Natália, o programa, eu fiz referência ao fato de que o nosso tema originalmente era fora Bolsonaro, impeachment, interdição, antecipação das eleições, adiamento das eleições, qual é a solução para a crise política, econômica, social e sanitária que o Brasil está vivendo, né? Então, essa foi a temática escolhida por nós no início. E essa temática foi reforçada por essa medida provisória anunciada e depois aparentemente retirada, né? Que o Bolsonaro editou, né? Comprovando que nós estamos vivendo com um governo que é antipovo, né? Que a continuidade desse governo não contribui em absolutamente nada para a sobrevivência do país. E a gente pode fazer um contraste muito grande, né, com governos como o da China, o da Rússia, o de Cuba, o da Venezuela e de vários países europeus que não só agiram no que diz respeito à política de saúde para combater a contaminação pelo coronavírus, para tratar as pessoas contaminadas, para salvar a vida das pessoas, como também adotaram várias medidas extremamente radicais, intervenção em hospitais privados, por parte do poder público, medidas de quarentena social, cancelamento da cobrança de aluguéis, de água, luz, gás, um governo como o inglês, um governo conservador, garantindo 80% dos salários dos trabalhadores, para que ninguém passe fome, para que ninguém entre em desespero, para que a sociedade possa continuar funcionando, né? A sociedade, a vida das pessoas em primeiro lugar. Então tem esse tipo de governo, né? Governos que exibem solidariedade, como o da China, o da Rússia, o de Cuba, o da Venezuela, que estão mandando médicos para ajudar, estão mandando equipamentos, estão mandando máscaras, estão mandando testes, e tem o governo do Bolsonaro e seus filhotinhos por aí, né? E o seu paizão lá ao norte, né? O governo do Bolsonaro, ele nessa crise demonstrou de cara que ele é caninamente aliado aos Estados Unidos, né? Um dos filhos do Bolsonaro, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, fez um ataque brutal à China, recebeu de volta o que merecia, tá certo? Mas mostra que é um governo que aceitou essa estupidez de atribuir à China a responsabilidade. É mais ou menos quando a gente voltasse a 1919, em que as pessoas falavam da gripe espanhola, até que se descobriu que a gripe, entre aspas, espanhola tinha tido origem nos Estados Unidos, né? Nós vamos ainda descobrir coisas semelhantes no curso desse processo. Mas seja como for, é um governo que já iniciou fazendo ataques, né? A China dinamitou as defesas, né? É um governo que vem trabalhando para destruir o Sistema Único de Saúde, né? Dando continuidade àquilo que foi feito pela Emenda Constitucional 95, né? Retirou ao todo até agora 22 bilhões do orçamento do Sistema Único de Saúde. Quando já tinha notícia do coronavírus, emitiu um decreto cortando cargos, 20 e tantos mil cargos, na área da saúde, em especial na área de combate e controle de endemias, ou seja, é um governo que dinamitou as nossas defesas na área da saúde. É um governo que, além de mais, e o Bolsonaro em particular, mas não só ele, minimizou o que é a pandemia, né? Já todo mundo viu os absurdos que ele falou e continua falando, né? Eu recomendo a todo mundo ver a entrevista que ele concedeu ao Ratinho recentemente, agora, dia 20 de março, né? É um absurdo, ele continua minimizando aquilo que é uma pandemia, né, mundial. Ele, pessoalmente, é responsável pela contaminação, né? A delegação com que ele foi aos Estados Unidos, grande parte dela deu positivo. Há suspeitas de que ele também tenha dado positivo, mas tendo ou não dado positivo, ele contaminou as pessoas naquela manifestação do 15 de março, em outras atividades de que ele tem participado. Ele não obedeceu a nenhum tipo de recomendação de bom senso de preservar as pessoas e vem atrapalhando quem quer atacar o vírus, vem atrapalhando, por exemplo, os governos dos estados, que estão tomando medidas para proteger a sua população. E o grande adversário dessas medidas é o governo federal, né? O caso dos governos da Bahia e do Ceará no confronto com a Anvisa é emblemático, né? Os governos estaduais, não só desses estados, mas vou citar os dois, estão tomando medidas para medir a temperatura de quem está entrando no país pelos aeroportos
e a Anvisa bloqueando isso, bloqueando e não fazendo nada para acompanhar, para medir, para verificar se essas pessoas que estão chegando do exterior estão ou não, são ou não portadoras do corona. Então, é um governo que está do lado errado, é um governo que destruiu as nossas defesas, que minimizou a pandemia, é um governo que contaminou pessoas e segue contaminando ele pessoalmente e sua equipe, e que atrapalha quem quer combater o coronavírus. Mas, além disso tudo, eles estão aproveitando a pandemia, para aprofundar a aplicação do seu programa. Isso que a Natália acabou de falar é a aplicação do programa ultraliberal, como também a proposta de cortar salários dos funcionários públicos, como também inúmeras outras medidas cuja lógica é: vamos aproveitar a pandemia para fazer economia, para aplicar o programa ultraliberal. Mas não para aí. Não é só no terreno da economia que eles estão tentando aproveitar a pandemia para aprofundar, para aplicar o seu programa. É também no terreno da política. É muito grave, mas é muito grave que o governo Bolsonaro tenha encomendado estudos sobre a introdução do estado de sítio no país. A OAB, a Organização dos Advogados do Brasil, soltou um parecer demonstrando por A mais B que não tem nenhuma base constitucional nisso. Mas qual é a lógica do governo Bolsonaro? Ele está apostando no caos, ele está apostando no pandemônio, tá certo? Em converter a pandemia num pandemônio, e está apostando na repressão como medida para enfrentar essa situação. Então, estudar o estado de sítio, simplesmente pedir um governo encomendar estudos sobre a instalação do estado de sítio já é um escândalo, em particular um governo que não tem feito nada de efetivo para, de fato, combater o coronavírus, mas não para por aí, Tem essa proposta de adiamento das eleições, É claro que existem ajustes que têm que ser feitos na legislação eleitoral para permitir que os prefeitos em exercício possam combater adequadamente a pandemia, sem incorrer em crime eleitoral. Mas não tem nenhum motivo para agora falar em adiamento de eleições que vão ocorrer em outubro. Há também propostas absolutamente demagógicas de utilizar o dinheiro do fundo eleitoral, o dinheiro dos partidos, para aplicar no combate à pandemia, e são demagógicas porque não se fala um pio, esse governo não fala um pio de que ele continua passando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais para um grupo muito pequeno de grandes especuladores e ricos, pelos mais variados dutos, e fica querendo, na verdade, enfraquecer os partidos, enfraquecer os mecanismos de democracia eleitoral, os poucos mecanismos que existem, fala em adiar eleições, fala em estado de sítio. Então, esse é o nosso governo. Bom, qual é o cenário em que a gente está? Falando um pouco da conjuntura, E aí, se a Natália quiser interromper com alguma pergunta, porque eu não estou enxergando aqui nenhuma pergunta, então fica à vontade aí. Eu vi que a Adriana Miranda mandou uma pergunta, mas eu posso ler aqui algumas perguntas, alguns comentários, que aí depois você segue, pode ser? Tá bom, tá bom. Tá, então eu vou ler aqui para dialogar com o pessoal que está aqui. São Bernardo do Campo. A companheira Lúcia aqui diz que a Ana Matra repudiou a MP. A Ana Matra é a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, E acho que o Ministério Público do Trabalho também, a associação também fez um repúdio à SMP. Aqui tem gente do Rio Grande do Norte, a Glailton. Alguém está dizendo aqui que foi para o CCV. Pelotas. Aqui, Adriana Miranda. Não seria o caso de, em alternativa à barbárie da MP, voltar com força às bandeiras históricas, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, taxação das grandes fortunas, o mesmo para lucros e dividendos, ir para cima dos banqueiros que só lucram e afins? Com certeza. Neuza, como fazer a luta para derrubar esse governo fascista em tempos de pandemia? Aí, pergunta. Tem outros comentários aqui, dando boa noite, dizendo as cidades. Que mais? Aqui. Vitor Carvalho.
Nem André Lara Rezende e Armínio Fraga, economistas ortodoxos liberais, concordam com as medidas econômicas desse governo. É inacreditável. Daniel Valência está dizendo que olhou agora lá no sítio da Casa Civil e a redação do artigo 18 continua igual, apesar do tweet. Então, ainda não temos uma revogação oficial, nem sei se teremos. Aglutinar forças para combater o governo e criar as condições para pôr fim a ele. José Reinaldo de Carvalho está dizendo isso. Enfim, o que vocês pensam das medidas adotadas por Maricá? É possível adotar medidas municipais? Uma pergunta interessante essa aqui. Certo, vou parar nessa e a gente depois lê a partir da de Daniel, que vier depois. Maravilha. Bom, eu já vou antecipar, então, algumas questões aqui, outras eu vou tratar na análise que eu vou fazer da conjuntura muito rapidamente. Primeiro, total acordo com a Adriana. Veja, nós estamos numa situação que não é brasileira, né? Nós estamos vendo uma crise mundial que mistura, pelo menos, 3 grandes variáveis, né? Uma crise econômica que vem se arrastando desde 2008 e que prossegue, uma brutal crise, uma disputa titânica dos Estados Unidos para tentar manter a sua hegemonia, o seu controle sobre o mundo, e agora esse episódio, está certo, do coronavírus que atravessa e se conecta com os outros. Isso tudo perfaz uma imensa crise do capitalismo e nós, que somos de esquerda, que somos socialistas, que defendemos a classe trabalhadora, que defendemos a maioria do povo, temos que demonstrar mais uma vez nessa crise, tá certo? Que a solução para os problemas que a humanidade vive são muito difíceis, para não falar que são impossíveis de serem alcançadas, respeitando o capitalismo. O capitalismo precisa ser superado. E, na prática, os governos que estão tendo mais êxito no combate ao coronavírus estão sendo obrigados a atropelar um bando de vaca sagrada, né? Estão tendo que intervir em hospitais, estão tendo que garantir o Estado garantindo o salário, estão tendo que estabelecer uma série de regras que protegem a classe trabalhadora da ganância dos empresários e assim por diante, né? Isso inclui, no imediato, é isso que a Adriana falou, a gente tem recursos, o Brasil tem dinheiro para combater essa situação, basta que acabemos com essa história de que grande parte do orçamento nacional vai para os especuladores, vai para garantir o serviço da dívida, vai para os grandes empresários, né? A questão que o Vitor falou procede, quer dizer, você tem... O Guedes é um ultra liberal. Agora, esse bando de hipócritas que foram cúmplices da ascensão do Bolsonaro e do posto Ipiranga / Guedes, tá certo? Agora ficam dizendo que não tem nada a ver com isso. Essa gente que construiu a ideia dos petralhas, de que o PT está destruindo o país, que a esquerda tem que ser afastada, a conspiração da Ursal, essa gente que ajudou este governo a chegar onde chegou, tá certo? Agora fica dizendo, não, ele exagera. Não, ele não exagera, ele está aplicando com consequência um programa de destruição dos direitos sociais, das liberdades democráticas e da soberania nacional. Está levando até o fim o programa dos que o estimularam, né? O Daniel tem toda a razão quando ele fala que até agora não tem nada. O Bolsonaro é do tipo que joga um balão de ensaio, depois anuncia a retirada, depois você vai ver. Então, assim, tem que esperar para ver, tem que ser publicado, e pior, né? Enquanto não for publicada uma outra medida provisória, essa, segundo a lei, está valendo. Mesmo que seja por 24 horas, 48 horas, tem que publicar outra medida provisória para revogar isso. E em relação a Maricá, e não só a Maricá, mas a vários governos, administrações municipais e estaduais, tanto lideradas por petistas, quanto lideradas por pessoas de esquerda e progressistas de outros partidos, parabéns para tudo o que está sendo feito, né? O companheiro Edinho, que é prefeito de Araraquara, ele elaborou uma proposta, o companheiro Quaquá, que foi prefeito de Maricá, inclusive participou do debate, acrescentando ideias, há uma série de medidas que os governos municipais têm que adotar para proteger o povo. O companheiro Ari Vanazzi de São Leopoldo também tem adotado medidas nesse sentido, ou seja, os nossos governos municipais, os nossos governos estaduais, têm coisas que estão sendo feitas já,
para proteger a população, em especial os setores mais frágeis da população. O problema, como eu falei no início, é que a gente está operando na contramão do governo federal. O governo federal é um obstáculo, né? Eu ouvi um live recentemente do governador da Bahia, o Rui, reclamando exatamente disso. Quer dizer, o governo federal não é só que não ajuda, atrapalha. Mas eu queria comentar um pouco sobre, feita essa introdução inicial e respondidas essas questões, falar um pouquinho de como eu estou vendo o cenário da conjuntura, né? Veja, primeiro, o quadro da saúde pública vai se agravar muito, né? Todos os cálculos, todas as estimativas da Bahia, o Rui, reclamando exatamente disso. Eu acho que você tem que fechar o seu microfone, Natália. Porque já vi aqui. Muito bem, estamos aprendendo. Vocês que estão assistindo, peço desculpa. Eu fui compartilhar do celular e ficou falando. Bom, voltando assim, primeiro, o cenário da saúde pública no Brasil vai se agravar muito nos próximos dias, semanas e talvez meses, né? Todos os cálculos, todas as estimativas é que a coisa vai piorar bastante antes de melhorar. Em especial, se a gente leva em consideração a situação, as condições de vida e as condições sanitárias da massa do povo brasileiro, que são muito precárias, especialmente os moradores das grandes cidades, das periferias, certo? Os trabalhadores mais precários, moradores de rua, aquelas pessoas que estão presas. Quer dizer, nós vamos viver, já estamos vivendo, vamos viver uma calamidade sanitária em larga escala, né? Muita gente infectada, muita gente que vai buscar tratamento e não vai conseguir, muita gente que vai morrer por falta de tratamento, muita gente que vai morrer apesar do tratamento. São vidas humanas que estão sendo perdidas por responsabilidade direta das autoridades públicas do governo federal, que, tendo tempo, não fizeram o que podia e devia ter sido feito, e que, além disso, vem, como eu falei no início, há bastante tempo, desmontando o nosso principal remédio para essa situação, que é o Sistema Único de Saúde, né? Bom, para agravar a situação, um outro componente é que o governo e os empresários, na sua maioria, estão agindo frente a essa situação de catástrofe social usando a receita ultraliberal de sempre, né? A medida provisória que foi descrita pela Natália é uma confirmação disso, mas, para além disso, uma grande parte dos empresários quer manter o funcionamento das empresas, como se não tivesse acontecendo nada. Vale dizer que não é só aqui. Na Itália, por exemplo, os trabalhadores, em vários casos, estão sendo obrigados a fazer greve para obrigar os empresários a fechar as empresas, garantir os salários, garantir os empregos e parar, porque as pessoas estão sendo contaminadas na ida para o local de trabalho, no local de trabalho, tá certo? Então, muitos empresários, a sua maioria, querem manter o funcionamento de setores que não são essenciais. Por que é que tem que ter produção de carro de luxo, por exemplo? Perguntava um sindicalista italiano no meio dessa crise. E aí, quem está nos ouvindo pode imaginar várias outras situações de empresários que estão mantendo a atividade econômica normal, fazendo os trabalhadores se deslocarem até o local da empresa, estarem na empresa sem equipamento de proteção, enfim. Ao lado disso, muitos empresários aproveitando a situação para desempregar, tá certo? Para demitir as pessoas, cortando salários, cortando direitos, numa lógica de economizar tostões. E além dessas que eu citei, ou seja, dos trabalhadores que têm um emprego formal, tem uma massa enorme de precarizados, de desempregados, das pessoas que estão privadas de liberdade, que estão presas, das suas famílias. Quer dizer, não é só que tem a questão da saúde pública, tem todo esse contexto social de uma classe trabalhadora, de setores populares, que tem menos defesa para enfrentar a situação, e o empresariado e o governo federal está apertando o torniquete. É um escândalo. Eu sinto assim, uma profunda raiva, um profundo ódio de um presidente da República que assina uma medida provisória com o teor dessa que a Natália descreveu. Não tem outra palavra, é ódio. Essa gente não tem sensibilidade social, essa gente quer que os pobres e os trabalhadores morram, tá certo? Nós estamos lidando com gente assim, né? Então, assim, nós estamos numa situação que já é grave em si, e se demorar um certo tempo para a normalidade regressar, assim, a conclusão é que a situação social vai se deteriorar muito rápido, mas muito rápido, né? Isso
em relação à vida das pessoas. Em relação à economia, no sentido estrito da palavra, no curto prazo, a gente vai viver já está vivendo, né? Os indicadores todos do Produto Interno Bruto já vinham de antes, não é o coronavírus que causa isso, mas o coronavírus acelera e aprofunda uma dinâmica de queda total na atividade econômica, um quadro de recessão, né? Tem muita gente que tira daí uma interpretação positiva de que, bom, isso vai demonstrar que o neoliberalismo, o capitalismo... Eu não sou dessa turma otimista, né? Porque no curto prazo é isso. No curto prazo, uma queda geral na atividade econômica. Mas no médio prazo, o que os capitalistas fazem? Fazem o mesmo que fizeram em outras crises, tá certo? Se sobrar, e para quem sobrar, e do jeito que for possível, se eles mantiverem o poder, eles vão retomar a atividade econômica, aproveitando a miséria das pessoas, o desespero das pessoas, as pessoas vendendo a sua força de trabalho por salários ainda inferiores, em condições piores. Então, foi assim que eles fizeram em crises econômicas, políticas e sociais anteriores, e se nós não tivermos força, é o que eles vão fazer no day after dessa brutal crise que só está começando, não só no terreno social, mas também no terreno econômico, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Por isso, não é correto, na minha opinião, falar coisas de o capitalismo, o neoliberalismo vão acabar. Né? Não. Depende de quem controlar o poder, tá certo? No curso desse processo. O que eu acho que sim é garantido é que o que quer que aconteça, tá certo? Se esses caras mantiverem o controle do Estado brasileiro, a situação do Brasil como economia do mundo no day after vai ser ainda mais frágil do que é hoje, por incrível que possa parecer. E, por outro lado, essa é mais uma oportunidade que a classe trabalhadora brasileira tem para virar a mesa. É mais uma oportunidade que a esquerda tem para virar a mesa, porque é um cenário internacional de crise onde a janela está aberta. Quem conseguir assumir o controle da situação e mudar as prioridades nacionais terá a oportunidade de fazê-lo, como aconteceu nos anos 30, por exemplo. Né? No terreno da política, o que eu queria chamar a atenção é que esse cenário todo, né, de crise social crescente, crise econômica se aprofundando, tem como efeito principal, na minha opinião, aprofundar o conflito entre as facções do bloco golpista. Esse conflito já vinha de antes, né? A gente teve um sinal disso naquela discussão sobre o AI-5, golpe dentro do golpe, convocação de manifestação no dia 15 de março para pressionar o Supremo e pressionar o Congresso, mas falando em fechar, falando em aprofundar o estado de exceção, tá certo? Então, essa situação, essa maneira como o governo Bolsonaro está lidando com a crise de curto prazo, a crise sanitária, aprofunda os conflitos entre eles. E a minha impressão, para ser muito franco, é que eu acho que eles não sabem muito o que fazer frente a essa situação. Não é só a esquerda que está dividida, com diferentes opiniões, e um pouco sem ter clareza de como agir nesse contexto. O lado de lá, o bloco golpista, também está nessa situação, porque esperar até 2022, para eles, é muito perigoso, porque nessa toada que as coisas vão, pode haver uma convulsão social em larga escala, o governo Bolsonaro pode tentar se aproveitar disso, pode até estimular isso para fazer uma fechadura. É muito difícil a recomposição entre eles, a tal ponto que o conflito chegou, mas, ao mesmo tempo, se eles se recompõem, eles fortalecem esse energúmeno e sua política de destruição, mas, por outro lado, eles têm acordo no que diz respeito ao programa econômico. Então, é um salseiro, tá certo? Que é tão profundo que já se especula de novo sobre uma possível intervenção militar, que também aprofundaria, porque se você não muda essa política econômico-social, a crise vai continuar e a classe dominante não quer mudar a política econômico-social. Então, é um cenário em que eles têm dificuldade para lidar. Vão defender a antecipação das eleições? Como? Se eles ainda não têm unidade entre eles, como é que eles vão tirar o Bolsonaro, que não tem não dá nenhum sinal nem de autocrítica, nem de disposição, zero. Então, é uma situação sem solução, na minha opinião, para eles no curto prazo, tá certo? E todas as propostas que volta e meia circulam sobre como afastar o Bolsonaro, impeachment, interdição por problemas mentais, métodos não convencionais de afastamento,
possibilidade do Mourão assumir, tudo tem infinitos problemas do ponto de vista deles. Por isso, a minha impressão é que eles vão tentar fazer o que eles estão fazendo agora, que é uma espécie de política de governadores, né? É tentar ir tocando o país, tocando as coisas que eles têm que tocar no âmbito da sua federação e tentando conter os danos causados pelo governo federal. É uma espécie de volta aos anos 20, também nesse terreno, tá certo? Em que o conflito entre os governos estaduais e o governo federal se aguçou muito. E os empresários, a minha impressão, que vão se aproveitar desse cenário para continuar fazendo o que eles sabem fazer, que é ajudar a saquear o país, explorando e superexplorando a classe trabalhadora. O problema é que tudo isso aí, tá certo? Vai apontando para uma situação politicamente explosiva. Quer dizer, os caras, a coalizão golpista, teme a ingovernabilidade política causada pelo Bolsonaro, mas não consegue resolver o problema e acabam contribuindo para o seu agravamento. Isso, portanto, é um cenário, na minha opinião, politicamente, socialmente e economicamente, é um desastre. Politicamente, é um cenário que abre a possibilidade da esquerda intervir para mudar a correlação de forças. Porque existe, do ponto de vista da massa da população, a percepção de que o programa econômico-social do Bolsonaro é um desastre, essa percepção vai crescer, e existe uma divisão no campo golpista. Portanto, é uma conjuntura em que a esquerda deveria entrar com tudo, com uma solução, por um lado, para os problemas imediatos do povo, e eu acho que isso a esquerda está fazendo, quer dizer, os partidos de esquerda, as centrais sindicais, os movimentos populares, a intelectualidade progressista, está todo mundo apresentando relação de medidas concretas e práticas para fazer a população sobreviver e sair o mais inteira possível desse contexto, né? Estabilidade no emprego, manutenção dos salários, ajuda emergencial para os desempregados, para os precarizados, políticas sociais de emergência. Tem muitas medidas, todas elas muito interessantes e todas elas urgentes e necessárias, e isso a esquerda está fazendo. Agora, a esquerda está com muita dificuldade para se pôr de acordo, né? Não só se pôr de acordo, mas elaborar uma solução para a crise política. Existem pessoas que acham que não é o caso de dar prioridade para isso. Na minha opinião, tem que fazer as duas coisas juntas. A gente tem que falar a verdade para o povo. A verdade é que, enquanto o Bolsonaro estiver aí, com o tipo de política social e política econômica que ele tem, com o comportamento político que ele tem, e principalmente com a atitude que ele tem frente ao coronavírus, não tem solução plena para os problemas que a gente vive. Esse é o nó. O governo Bolsonaro é um desastre. É um desastre no curto prazo. Não é só que ele é ilegítimo por tudo que ele representa e fez e faz. Não é só que ele é um governo que dá motivo todo dia para o impeachment. É que ele se tornou uma ameaça à sobrevivência física de milhões de pessoas que vivem no Brasil, não no médio prazo, no curto prazo. É criminoso um presidente da República que faz o que esse cidadão fez, sendo visivelmente alguém que teve, pelo menos, se não é ele próprio, tá certo? Portador da doença, se já não manifestou os sintomas, ele teve contato com pelo menos 20 pessoas na sua delegação. Ele, evidentemente, contaminou as pessoas com quem ele teve, por exemplo, no dia 15 de março. É nesse nível que a gente está tratando, né? É alguém que vão morrer milhões, o que tem? Quer dizer, bom, então, voltando, a esquerda tem conseguido produzir propostas ótimas no terreno do enfrentamento imediato. Os governos conduzidos pela esquerda têm agido nesse sentido, têm feito a diferença, mas a gente não tem conseguido produzir, até o momento, uma resposta política para a crise, né? Tem aqueles que defendem a interdição, por razões de saúde mental, do presidente da República. Eu acho isso um desrespeito com os louquinhos, com todo respeito, tá certo? O problema do Bolsonaro é que ele é um fascista, que ele é um ultraliberal, que ele é um autoritário, que ele é misógino. Ele não tem um problema, tá certo? Não está fora da casinha. O problema dele é de outra natureza, né? Mas, de toda maneira, tem gente falando nisso. Tem gente falando em impeachment. Agora, o problema do impeachment... Para quem quer falar do impeachment simplesmente no sentido de ganhar espaço, ótimo, sem problema. Mas o problema concreto do impeachment é o tempo que isso demora, tá certo? E o risco do desfecho ser
mais do mesmo, quer dizer, entrar o Mourão, ou às vezes ser pior ainda, pelo que o Mourão significa, tá certo? E pelo tipo de solução que isso traria. Tem gente que fala que tem que esperar 2022, o que evidentemente é uma política de altíssimo risco, não só pelo que pode acontecer daqui até lá, mas porque nós estamos enfrentando adversários que falam com a maior disfarçatez em adiar eleições, as de 2020. Em que cenário nós vamos estar em 2022, se esses caras continuarem governando o país até lá, né? E há gente que diz, não, vamos acumulando força, vamos esperando, vamos agindo, vamos ver como é que está, para ver como é que fica, etc. Essas posturas todas estão presentes no campo da esquerda, e como eu falei, a gente tem que propor, tem que construir, tem que propor, tem que ter uma saída política para a situação, né? Recentemente, o governador Flávio Dino divulgou um vídeo em que ele fala, entre outras coisas muito corretas, né? Ele fala, entre aspas, não queremos fazer disputa política nesse momento porque temos responsabilidade. Essa frase está errada, na minha opinião. Nós temos responsabilidade, por isso nós temos que fazer disputa política, porque enquanto o Bolsonaro estiver na presidência da República, isso é um fato que agrava de maneira muito profunda a crise que a gente está vivendo. É como se, na verdade, a gente tivesse que dizer para o povo brasileiro que ou o povo brasileiro, tá certo, derrota o Bolsonaro, ou o Bolsonaro ele vai causar um dano talvez irreparável ao povo brasileiro. Agora, tem um detalhe, né? A solução que a gente ache, além do mais, tem que lidar com esse cenário difícil para tirar qualquer solução do papel. A gente pode aqui, conversando, numa reunião, chegar à conclusão mais precisa, e nós temos que saber que nós estamos numa conjuntura em que a mobilização política está dificultada pela própria situação de saúde, mas isso não nos impede, tá certo? Apesar da dificuldade de materializar qualquer solução, isso não nos impede de, pelo menos, falar as coisas como elas são, tá certo? O problema não é o Bolsonaro pessoa, o problema não é substituir o Bolsonaro pelo Mourão, tá certo? Enquanto ele e seu governo estiverem controlando o país, não tem tempo fácil para o povo brasileiro no enfrentamento dessa crise. Pelo contrário, é um governo que contribui para o aprofundamento da crise de saúde pública, direta e indiretamente, né? E a situação é tão dramática que pode ocorrer, a depender da evolução das coisas, uma retirada do Bolsonaro pela direita. Pela direita. Isso não pode ser descartado. Nem devemos descartar um aprofundamento da crise e uma espécie de fechadura através do Bolsonaro, nem a gente deve descartar, precisar de um pedaço da direita, tirá-lo. Aliás, registro aqui, em Campinas, onde eu estou ouvindo som de panelas. Som de panelas, tá certo? Muito bem. Então, para encerrar essa minha exposição, eu sou de opinião que a esquerda brasileira devia, de conjunto, na sua ampla maioria, assumir a palavra de ordem do Fora Bolsonaro, mas dar a essa palavra de ordem um conteúdo que, na minha opinião, é o único que dá conta do problema que a gente tem, que é a antecipação das eleições gerais. Eu acho que nós temos que trabalhar para criar uma maioria no povo brasileiro que viabilize uma solução que permita as eleições serem antecipadas. Não que eles querem o adiamento da eleição, mas a antecipação das eleições e eleições que sejam, de fato, livres. E livres são eleições onde o Lula possa participar. Na minha opinião, essa que seria a melhor solução, tá certo, para a crise política que o Brasil vive. Qualquer outra solução é incompleta, qualquer outra solução pode gerar um desfecho mais negativo que positivo. Melhor para o povo brasileiro é que a gente possa devolver ao povo o direito de escolher um governo que o represente de maneira adequada. Aceitar, por outro lado, a permanência do Bolsonaro, achar que ele tem o direito de ficar até 2022, ou ter medo de qualquer medida que possibilite o seu afastamento, na minha opinião, é alimentar uma situação que tem que ser interrompida imediatamente. Então, essas colocações que eu queria fazer inicialmente, eu devolvo a palavra para a Natália, lembrando a quem chegou agora que a gente está num programa chamado Antivírus, que a gente está começando, testando tudo, tá certo? Então, além de debater aqui com a gente, quem quiser agora ou depois fazer sugestões, a gente agradece bastante. É isso, além disso que Walter falou sobre esse momento do programa estar sendo testado, a gente também não definiu qual é o dia, o horário fixo, então, claro que isso vai depender da nossa disponibilidade também, principalmente quando
a rotina se normalizar, mas quem quiser ir opinando sobre quais são os melhores dias e horários, a gente vai levar isso em consideração aí na definição. Então, Walter, eu vou ler aqui algumas questões e algumas mensagens que as pessoas mandaram, e aí depois eu vou colocar também alguns pontos, e a gente dá prosseguimento aqui mais um pouquinho ao debate, certo? Algumas coisas você já comentou, algumas coisas que as pessoas perguntaram, mas eu vou lendo para ver se tem alguma coisa que ainda não foi respondida. Daniel lembra aqui que numa canetada só, no final de semana passado, o governo federal cortou milhares de bolsas CAPES. Ataque frontal no momento que precisamos de mais investimento em pesquisa, ciência e tecnologia. Igor está perguntando, Walter, se aprofundar essa crise, quais as saídas para a situação? Isso é justamente uma coisa que a gente está tentando responder aqui nesse debate. E aí ele pergunta, impeachment, renúncia, parlamentarismo formal, semipresidencialismo? Então, a Walter já falou um pouco sobre a opção da antecipação das eleições gerais, mas já acho que seria interessante a gente comentar um pouco sobre essas outras opções que Igor está sugerindo aqui. O pessoal está aqui dizendo suas cidades, Olinda, Mossoró, Natal, Lagoa Salgada, Rio Grande do Norte, muita gente aí do Rio Grande do Norte presente. Matheus, da Bahia, perguntando, qual análise você faz do consórcio Nordeste nesse contexto de busca de alternativa para a Covid-19 e a oposição aberta do governo Bolsonaro aos governadores da região? José Reinaldo, somente um governo progressista, patriótico, popular, de esquerda pode enfrentar uma crise com essas dimensões. Vamos lá, ver aqui se tem mais perguntas. O pessoal relatando os panelaços. Aqui em Brasília eu não estou ouvindo barulho de panela nenhum. Walter e Natália, Íbero perguntando, como difundir nas redes de forma organizada o que tem sido feito de eficiente pelos governos progressistas, em especial os do PT? Exemplos também como China, Venezuela, Coreia, Cuba. Uma tática de comunicação para a gente difundir aí o que está sendo feito. Marta Oliveira, o governo deveria fazer uma cobrança tributária mais justa, cobrar mais das grandes fortunas, liberar recursos para investimentos públicos, revendo o teto de gastos, voltar à obrigatoriedade do ensino de arte e música nas escolas para empregar artistas e músicos. Vou ler aqui mais um comentário. Pergunta, por que não incluir nas bandeiras de lutas a obrigatoriedade do ensino de música e arte nas escolas? Empregos para os artistas. Gente, eu estou selecionando alguns comentários, alguns eu estou pulando, mas é para a gente otimizar aqui o tempo, certo? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. O comentário de Daniel, vi que tem uma pergunta no final, mas eu não estou conseguindo ler, porque está cortada. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Não. Bom, não estou conseguindo. Pode mandar só a parte da pergunta no final, é sobre a situação da Venezuela. Boa noite, Walter. O que você pode falar a respeito do corte do Bolsa Família no Nordeste? Natália, vocês acham que está sendo criado um ambiente favorável para que as esquerdas defendam fora Bolsonaro? O que mais me revolta é a impotência do Congresso e STF diante de vários crimes de responsabilidade. Qual a posição do Pomar em relação ao impeachment? Abela Abreu. Acho que é um tema que a gente vai comentar agora. Ainda vejo Bolsonaro sendo reeleito na conjuntura política do momento. As eleições de 2020 deverá ser a resposta para a mudança. Aécio Neves saiu da tumba para apresentar PEC pelo adiamento das eleições. Daniel está sugerindo alterar o horário para não conflitar com o panelaço. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. De onde tirar os recursos? Essa é uma boa pergunta. Orçamento da dívida pública, aumento dos impostos, reserva.
Walter, Lucas perguntando, Walter, como avalia o modelo alemão de enfrentamento ao coronavírus? Temos condições de ampliar nossa infraestrutura em pouquíssimo tempo? Sem ignorarmos a importância do executivo, como qualifica o legislativo? Silvia está dizendo aqui em Salvador está tendo distribuição de cesta básica sem a menor organização, acumulando centenas de pessoas. Renato Santos, estamos num momento histórico em que o neoliberalismo está sendo desmoralizado pelos fatos. Agora todos estão virando keynesianos. Nesta conjuntura, uma solução socialista me parece muito difícil. Não temos mais um grande polo como havia a União Soviética em 1929, na Grande Depressão. Estamos no momento de descenso do movimento de massas. Nesta condição, qual a saída para movimentar a classe? Para mim, é o pior dos cenários. Rosa, vocês já comentaram sobre a pesquisa de hoje, aprovação do governo? Ainda não. Como vocês avaliam a postura do STF? Bom, vamos lá. Vitor, Darlan. A previsão constitucional para antecipação de uma eleição é se ambos os cargos de presidente e vice ficarem vagos após 2 anos de mandato, ou seja, a partir de 2021. O fora Bolsonaro teria que incluir Mourão. Lúcia Helena, fale sobre os comentários diários da Rede Globo sobre a baixa aprovação do governo Bozo. Okay. São essas as perguntas. Eu queria só colocar aqui mais uma questão que é relacionada a isso que Walter falou no final sobre a saída política. Né? Tem muita discussão sendo feita aí nas organizações de esquerda, nos partidos. Alguns estão tomando iniciativas, mesmo que em controvérsias internas, como o caso do PSOL, que protocolou aí na semana passada, uma parte do PSOL resolveu protocolar um pedido de impeachment, isso deu um ruído dentro do partido. Tem a situação do PT, que essa a gente pode falar com mais segurança, né? O PT reuniu a sua direção nacional no último final de semana, nos dias 14 e 15, de 13 e 14 de março, né? Na ocasião da reunião, a gente ainda estava naquele momento ali entre um período de normalidade e o que veio depois, né? Então, a reunião foi ali numa situação limite, enquanto ainda estavam acontecendo algumas reuniões, enfim, a aglomeração ainda estava em algum grau sendo considerada normal. Enfim, o PT fez uma reunião importante, uma reunião de 2 dias, uma reunião que debateu conjuntura internacional, conjuntura nacional, que debateu vários aspectos internos, vários aspectos sobre as eleições, tirou decisões importantes, mas eu queria aqui comentar, que eu acho que tem a ver com o nosso debate, sobre a discussão de conjuntura nacional. Né? A principal polêmica desse debate foi justamente a questão do fora Bolsonaro, impeachment, o que fazer com o governo Bolsonaro, que é esse tema geral que a gente está trazendo aqui hoje no programa, né? E no debate da resolução de conjuntura foram apresentadas várias emendas, a grande maioria foi incorporada, e só foram a voto 3 emendas. Acho que uma emenda que foi a que Walter defendeu, que dizia que era legítimo defender o impeachment, o fora Bolsonaro, e que o principal era a gente recuperar apoio na classe trabalhadora para garantir que existisse ambiente para tirar Bolsonaro o quanto antes, e tinha outra emenda que defendia que a gente também criasse as condições para viabilizar isso, mas desde já adotasse a palavra de ordem, dissesse que a gente defende o fora Bolsonaro. Nessas 3 emendas foram a debate na reunião da instância máxima do Partido dos Trabalhadores, e as 3 foram rejeitadas. Os argumentos básicos foram: o Congresso do PT, que aconteceu em novembro de 2019, já aprovou que a gente não vai defender o fora Bolsonaro. Então, a reunião de março
agora, uma semana atrás, se baseou no que o Congresso do PT em novembro definiu, sem considerar, né, toda a mudança da conjuntura de lá para cá, principalmente agora com a situação do coronavírus. E o segundo argumento principal foi: não tem correlação de forças para defender isso, né? Defender Bolsonaro, defender fora Bolsonaro, defender impeachment. Então, o meu comentário é assim, mais no sentido de, bom, na minha opinião, primeiro que a vida mostrou, né, a semana seguinte já mostrou que o ambiente estava ficando insustentável em relação ao governo Bolsonaro, e a coisa está se aprofundando, tem uma insatisfação crescente, né, mas, ao mesmo tempo, tem importantes setores da esquerda que seguem sustentando essa posição, não só no PT, né, no PSOL, acredito que no PCdoB também, não sei bem como é a situação lá, se Walter souber, ele pode comentar lá, mas a disputa dentro do PSOL foi pública, no caso do PT também é pública, né, as divergências que existem, e aí, e tem essa angústia em relação ao impeachment. Então, o impeachment dá em Mourão, quais são os limites constitucionais, né, a essa altura do campeonato, quando a Constituição já foi rasgada inúmeras vezes desde 2016, então não é algo que tem, digamos assim, muito como servir de base para a nossa discussão, mas, enfim, eu queria que se Walter pudesse comentar um pouco sobre isso também, qual a opinião dele, e em relação a um bloco mais amplo, por exemplo, o que no Congresso se considera bloco de oposição, que inclui PDT e PSB, né? Como é que esse pessoal está se movimentando, os movimentos sociais também, a gente tem pouca informação sobre qual está sendo a opinião aí nas demais organizações de esquerda em relação à questão da saída política, né? Em relação às medidas concretas, programáticas que a gente defende, a gente tem um amplo acordo, pelo que eu tenho visualizado, em relação a revogar a PEC dos gastos, usar dinheiro da dívida pública para resolver a situação da saúde, ampliar investimentos, enfim, sobre tudo isso tem um amplo acordo, mas o fato é, nós não estamos no governo. Então, como nós não temos os instrumentos para fazer isso, não estamos no governo, não temos maioria no Congresso, bem longe disso, então eu tenho a opinião que o principal debate hoje dentro da esquerda tem que ser combinar, né, o debate programático, o debate de propostas para a vida do povo com o debate da saída política, porque sem isso, enfim, a gente não vai conseguir movimentar o povo para saída nenhuma, né? E aí eu queria que Walter comentasse um pouco sobre isso, além das questões que foram colocadas aí em algumas perguntas, se ele puder. É isso. Ok. Eu vou começar por coisas que são pontuais, depois eu dar opinião sobre as coisas mais gerais, né? Primeiro, isso que foi falado aí do corte das bolsas CAPES, perfeito. O governo Bolsonaro vem num ataque contra a educação pública em geral e contra as universidades federais em particular, brutal. Eles consideram o mundo da educação como inimigo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles querem privatizar a educação. E, em terceiro lugar, eles acham que o aparato de educação que o Brasil tem é exagerado, porque no modelo de país que eles defendem, não precisa ter tanta universidade pública, não precisa ter tanto pesquisador, não precisa ter tanto cientista, não precisa ter tanto doutorando, mestrando, não precisa ter tanta gente na escola, não precisa ter tanto técnico formado. Então, está certo aí quem falou sobre isso. Sobre o tema da tributação, eu recomendo a leitura de um texto muito interessante que foi publicado em resposta a um editorial do jornal O Globo, né? Nessa resposta foi elencado um dado muito interessante, dizendo que o Brasil tem 206 bilionários, que pagam conjuntamente menos impostos do que os trabalhadores e do que os setores médios. E que caso fosse cobrado 3% dessas pessoas em caráter extraordinário todo ano, isso renderia 36 bilhões, que é mais do que um ano de Bolsa Família. Ou seja, cobrando
3% de 208 brasileiros e brasileiras que são bilionários se arrecada mais do que o país gasta o ano inteiro com o Bolsa Família. E nesse mesmo texto tem um outro exemplo em que ele fala que 1% da população brasileira reúne metade da riqueza de todas as famílias do Brasil. Ou seja, tem mais ou menos 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas de um lado, tem 1% do outro lado, e metade da riqueza está com uma turma e a outra metade está com esses 1%. E que se fosse cobrado desses 1%, tá certo? Uma quantia muito pequena, isso também poderia render 80 bilhões, que é mais ou menos o orçamento, diz o autor do texto, de Minas Gerais. Ou seja, nós poderíamos, com muita rapidez, cobrando de quem tem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, arrecadar 116 bilhões. Então, o problema do país não é falta de recursos, de nenhuma maneira. Nós temos recursos naturais, nós temos recursos humanos, nós temos recursos científico-tecnológicos, infraestrutura, temos recursos financeiros. O problema é que o grau de concentração disso nas mãos de alguns. E, do outro lado, a postura do governo frente a isso nos joga nessa situação terrível que a gente está. Todo o apoio aí à proposta de ampliar não só o espaço nas escolas, mas o espaço no nosso tempo livre, da arte e da cultura. A questão do corte da Bolsa Família no Nordeste é público e sabido. O governo Bolsonaro tem uma operação para destruir o que ele considera um reduto dos setores populares, democráticos e de esquerda, que é o Nordeste brasileiro. E ele faz isso sem o menor... Tá certo? Ele não esconde, é uma operação de perseguição política, perseguição administrativa, perseguição financeira, cujas vítimas principais são os pobres. São os pobres, como fica claro nessa questão do corte do Bolsa Família, que já é objeto de uma luta aí dos governadores. Walter, diga. Inclusive, eu ia comentar sobre isso, só uma parte. Hoje saiu um liminar do ministro Marco Aurélio sobre suspendendo o corte no Bolsa Família nessa ação que os governadores do Nordeste entraram. Perfeito. Eu vi a liminar, mas não li, mas eu vi que a liminar existia. E ainda nas questões pontuais, que foram questões pontuais, mas muito importantes, tá certo? Essa questão do modelo alemão e a questão da Venezuela, eu não vou tratar aqui, porque isso nos levaria para um terreno, digamos assim, que é distante da conjuntura brasileira. A gente está tentando fazer um esforço neste programa específico para focar na conjuntura brasileira, porque realmente a gente acha que essa conjuntura de crise é uma conjuntura muito instável, muito tensa, que pode levar o país para uma situação de crise ainda mais profunda, mas também abre a possibilidade da esquerda brasileira virar a mesa, virar o jogo. Então, nesse contexto, a gente acha que tem que ter um foco sem prejuízo de que os temas listados aqui possam ser objetos de outros momentos, de outros debates, entretanto. Agora, especificamente sobre essa questão do modelo alemão, uma parte da pergunta tem a ver com o Brasil, que é essa questão da infraestrutura. Né? Veja, competência tecnológica, científica e de engenharia para fazer obras em alta velocidade, nós temos. A questão essencial é decisão política e ação do Estado e concentração de recursos financeiros. Por isso é que o nosso problema, seja no caso do Conavid, seja no caso do dengue, seja no caso da habitação popular, seja no que for, tá certo? Nós precisamos ter um governo que não esteja em quarentena cognitiva, que é essa expressão fantástica, genial, que a presidenta Dilma Rousseff, vou chamá-la de presidenta e não de ex-presidenta, usou numa carta que ela escreveu sobre o episódio do conflito com a China. Quarentena cognitiva, tá certo? Nós precisamos ter um governo que esteja disposto a usar a energia, tá certo, do país em benefício da maioria da população do país. Sobre a questão agora, vou agora falar um pouco das questões gerais aqui que foram tratadas, né? Questões gerais que dizem respeito a, digamos, a leitura completa da conjuntura. Primeiro, eu acho o seguinte: o conflito entre o Globo, entre a Rede Globo, né, as empresas Globo, a organização Globo e o Bolsonaro, é antigo e vai prosseguir, tá certo? Vai prosseguir. E é um detalhe de um conflito que está, uma guerra civil dentro da coalizão golpista. O que é interessante para a gente se perguntar é quais são os desfechos possíveis. Eu vejo dois: ou um acordo entre eles, uma composição, ou
um conflito total. A composição é possível porque eles têm um programa econômico-social comum. O conflito total também é possível, porque eles divergem em relação ao quanto de exceção é necessário para implementar aquele programa comum. O Bolsonaro acha que é preciso rasgar completamente a Constituição de 88. E outros setores da coalizão golpista acham que pode ser um rasgo, tá certo? Parcial. Eles já rasgaram muito, né? Desde o golpe de 2016, eles vêm rasgando direto. Mas tem setores do golpismo que acham que não é preciso ir até o fim, como o Bolsonaro pretende. O Bolsonaro, saudoso e defensor da ditadura militar, fala em AI-5, fala em fechar Supremo, fala em fechar Congresso, etc. E, evidentemente, outros setores do golpismo são contra isso. Esse confronto pode terminar de duas maneiras, né? Com a vitória do Bolsonaro, como uma espécie de golpe dentro do golpe, ou pode concluir com a derrota do Bolsonaro. Mas qual é a forma como essa derrota vai ocasionar? O Bolsonaro vai ser colocado sob quarentena dos setores adultos das Forças Armadas? O Bolsonaro vai ser empurrado para a renúncia? Ele vai ser, de alguma maneira, submetido a impeachment? Ele vai ser colocado sob o constrangimento de um parlamentarismo de fato ou de direito? Que maneira a direita tem para resolver o problema antes de 2022? Porque uma parte da direita tem medo de chegar até 2022. Aquilo que alguém perguntou aqui, alguém disse, né? Estou vendo ainda o Bolsonaro ser eleito. Uma parte da direita acha que esse risco existe. Porque, na verdade, a dinâmica do Bolsonaro é controlar uma minoria. Ele controla uma minoria da população hiperativa que ele doutrina e usa como força de choque. É uma tática, nesse sentido, nazi-fascista clássica. Né? O nazifascismo, até controlar o aparato do Estado, tinha, na verdade, uma minoria muito aguerrida, combativa e violenta. O Bolsonaro opera nessa clave. E os outros setores da coalizão golpista se preocupam com isso, tá certo? Porque sabem que, diferente da esquerda, que quando tinha povo organizado, era povo organizado, o Bolsonaro tem apoio em setores importantes que usam armas, em corporações militares e paramilitares. E, portanto, é um inimigo mais perigoso. Então, essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda observação diz respeito à impotência do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Eu não concordo com esse termo. Não se trata de impotência. O STF e o Congresso são cúmplices do Bolsonaro. Cúmplices. Vejam que coisa. Naquele mesmo momento em que o Bolsonaro estava operando para mobilizar a extrema-direita, para atacar o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, numa sessão completamente irregular, convalidou o impeachment da presidenta Dilma, como ela própria denunciou numa carta muito bem escrita e muito correta. Ou seja, são cúmplices, Eles brigam pelo botim, mas não é verdade. O Rodrigo Maia é o carrasco da Previdência, é o cara que agora está falando em cortar salário do funcionalismo público. Então, não é que é impotente, eles são cúmplices e têm divergências políticas. Eles acham, a lógica de Rodrigo Maia e outro, é que a tática do Bolsonaro perde a mão, os ameaça, pode empurrar o país para um clima de convulsão político-social. Eles preferiam fazer a coisa com mais mornidade, vamos usar esse neologismo aqui, uma tática mais morna. 2020, né, alguém falou, veja, a gente desde o início, né, desde que começou essa conversa sobre 2020, vários de nós temos alertado que é uma ilusão depositar nas eleições de 2020 expectativas que não necessariamente vão se realizar, entre outros motivos, porque, como a gente está vendo, um pedaço da direita já está falando abertamente em adiar as eleições. Aconteceu alguma coisa aí na imagem? Fui eu. Estou testando coisas. Aprendendo a mobilizar aí os recursos. Muito bem. Então, quarta coisa que eu queria comentar sobre o consórcio, né? Eu acho muito positiva a existência do consórcio. Eu acho muito positiva a atitude que os governadores do Nordeste, em geral, em particular os do PT e os da oposição democrática, estão adotando na luta contra o Covid-19. Agora, atenção. Eu quero chamar a atenção para o fato de que isso é uma tentativa de reeditar a política de governadores. E a política de governadores num país como o Brasil tem um horizonte limitado, como ficou claro em vários episódios da história recente. Portanto, não é por aí
que a gente consegue impor uma derrota de conjunto a um governo como o do Bolsonaro e com a sua política. E aí eu entro na questão que me parece a mais importante dessas todas que foram postas, que é de quais as saídas, né? Que foi, acho que o Igor que colocou, né? Veja, primeiro eu queria chamar a atenção para o fato que, assim, a primeira questão é que nós sejamos capazes de ser solidários ao povo brasileiro, a imensa maioria do povo brasileiro, que nesse momento está correndo um risco de vida imediato, tá certo? E neste sentido, está se fazendo de tudo, tá certo? Desde pressionar o governo federal para cumprir o seu papel, pressionar os governos estaduais e municipais a cumprir o seu papel, apresentar projetos, leis, resoluções, aonde a gente é governo, fazer coisas concretas no sentido de proteger os empregos, proteger os salários, garantir renda para quem não tem renda permanente ou que vai perder por conta dessa situação, proteger as pessoas que estão em situação mais frágil, tá certo? Inclusive as pessoas que estão privadas da liberdade. A situação nos presídios, nas cadeias é terrível, sempre foi e agora está mais ainda, tá certo? Medidas para garantir a alimentação, para garantir que as pessoas tenham água, tenham luz, não sejam expulsas da sua casa, tá certo? Tem muitas medidas que estão sendo apresentadas e que estão sendo implementadas onde a gente é governo e que tem que ter prosseguimento. Isso é um braço. O outro braço é a solução para a crise política. Quer dizer, essa ideia de que vamos todos juntos combater o Covid-19 e depois a gente continua a disputa política no país, seria razoável, seria admissível se a gente tivesse um governo que se comportasse frente a essa situação, como alguns governos de centro, inclusive de direita, estão se comportando frente a isso na Europa. Mas não é essa a situação do Brasil, caramba. A situação do Brasil é que a gente tem um governo de extrema-direita que acha que o Covid é uma conspiração criptocomunista originada na China, que é tudo uma ficção. O Bolsonaro tem dito, vocês vão ver, esses políticos vão ser desmascarados. Ele acha mesmo isso. Portanto, não é um detalhe secundário, é um governo em que até mesmo o Ministério da Saúde faz muito menos do que deveria e faz, inclusive, coisas como a Anvisa está fazendo erradas. Então, é um governo que atrapalha, inclusive no plano do combate. Não tem unidade nacional contra o Covid-19 com esse governo. Não tem, não pode ter, não tem como ter. Então, nós temos que, junto com as medidas imediatas de proteção do povo, colocar uma saída para a crise. E as saídas que o Igor listou, né? A renúncia. Eu não acredito que o Bolsonaro vá dar uma de Jânio Quadros. Eu não vejo essa possibilidade no horizonte. Nós estamos diante de uma pessoa e de um grupo político que não me parece ter esse perfil. Mesmo quando encostou nele as denúncias relativas ao assassinato da Marielle, envolvimento com crime organizado, envolvimento com milícias, é como se não tivesse acontecendo nada, tá certo? Não vejo que por aí vá vir renúncia. Pode vir algum tipo de enquadramento por parte das Forças Armadas? Pode. A questão é saber se os que gostariam de fazer isso nas Forças Armadas têm os meios para fazê-lo. Porque é bom lembrar que o apoio ao Bolsonaro em algumas camadas armadas é muito alto. E ele tem comando efetivo, direto e indireto, sobre segmentos importantes de tropas. Coisa que entra no cálculo, né, dessa gente que pensa nessa hipótese de enquadrar o Bolsonaro por ação de militares. Terceira hipótese, o impeachment, tá certo? O impeachment é legítimo. Eu quero deixar isso aqui bem claro. Ou seja, eu entendo quem solicita o impeachment do Bolsonaro, acho que as pessoas têm o dever de fazê-lo, porque esse cara dá motivo para impeachment todo santo dia, e se por acaso for a voto alguma proposta de impeachment, independente do que aconteça em seguida, eu acho que tem que votar a favor, porque este cidadão não deveria nem ser presidente, quanto mais permanecer o dia que for. Agora, é a melhor solução para nós? Evidente que não. Primeiro, porque o rito previsto para isso, e segundo, porque da maneira como corre a luta política no país, a solução mais provável no impeachment de substância é o Mourão. Então, não é a melhor solução. Não quer dizer que a gente deva votar contra isso, ou que deva impedir, mas não é a melhor solução política, não resolve o problema de conjunto, porque o Mourão é cúmplice dessa política econômica e social do Bolsonaro, é parte do problema, não é parte da solução, né? O mesmo vale para o parlamentarismo. Quer dizer, o que é um parlamentarismo com este Congresso Nacional, que aprovou
a reforma trabalhista, o que aprovou a reforma da Previdência, o que aprova essas barbaridades contra o povo, é isso? E é isso a solução que nós vamos apresentar para o povo? Então, por onde quer que eu olhe o problema, eu considero que a única maneira de materializar um fora Bolsonaro, que seja fora golpismo, fora política ultraliberal, fora neofascismo, é defender a antecipação das eleições. É a única maneira que eu vejo que permitiria materializar isso. Aí alguém, sabiamente, diz, mas como vai ser? Porque as regras, as leis, a minha opinião é a seguinte, nós temos que criar uma situação no país em que a permanência do Bolsonaro na presidência da República seja impossível por conta da rebeldia do povo, da rejeição do povo, da indignação do povo. Na hora que a gente tiver essa maioria, a solução institucional aparecerá. O risco que me preocupa é a esquerda não fazer nada em nome dos cálculos mentais de que por aqui vai dar ali, por aqui vai dar ali, não abraçar o fora Bolsonaro, não falar de antecipação das eleições, ficar uns apontando os dedos para os outros, os problemas de cada alternativa, e num determinado momento, ou haver um golpe dentro do golpe, vindo do Bolsonaro, ou haver o contrário, vindo dos setores da direita que são contra o Bolsonaro, e nós ficarmos a ver navios. É isso que realmente mais me preocupa hoje, e acho que a gente está se aproximando de uma situação desse tipo. E aí eu entro no meu último comentário, que é essa exposição que alguém fez, eu não me lembro o nome, sobre o capitalismo e o neoliberalismo está sendo desmoralizados pelos fatos. A minha experiência é que fato não desmoraliza ninguém. O que desmoraliza são a interpretação dos fatos. Veja o que aconteceu em 2008. Em 2008, o neoliberalismo foi desmoralizado pelos fatos. E o que aconteceu? Um ano depois, eles simplesmente mantiveram as políticas neoliberais, aprofundaram as políticas neoliberais e os gestores dos bancos e dos fundos que fizeram o mundo quebrar em 2008 saíram cheios de dinheiro no bolso. Com uma ou duas exceções, as grandes, as mega, os bancos grandes demais para quebrarem seus gestores ganharam dinheiro com a crise. Então, essa história da desmoralização pelos fatos é autoilusão nossa. Os fatos ensinam desmoralismo. O que desmoraliza é a luta política e ideológica de afastar essa gente do poder. Se você tem um criminoso na presidência, todo mundo diz, o criminoso está ali, no dia seguinte o criminoso continua a estar ali, o que mudou? Né? E, junto com isso, né, diz ele, a pessoa que fez a pergunta, socialismo muito difícil, eu acho exatamente o contrário. Se é verdade o que acabou de ser dito, de que existe uma situação objetiva que mostra os limites e os problemas do capitalismo, é que momento mais adequado para quem é contra o capitalismo falar que é preciso substituir essa ordem por outra ordem. Um momento em que o mercado mostra ser incapaz de lidar com uma crise dessa natureza. No momento em que o Estado mostra ser o instrumento capaz de intervir numa situação dessas. O momento em que os empresários, os capitalistas, mostram que a sua avidez, a sua ganância provoca morte, não provoca desenvolvimento. O momento em que o crescimento econômico está rastejante, entrando em recessão, depressão, catástrofe. O momento em que a coisa está toda funcionando mal, é o momento em que a gente tem que colocar sobre a mesa a nossa interpretação dos fatos. E dizer exatamente, não são os fatos que falam por si, mas a nossa interpretação dos fatos é de que é preciso substituir essa ordem social por outra. E alguém diz, mas nós vivemos um descenso. Bom, mas o descenso só vai virar ascenso quando dezenas ou centenas de milhões de trabalhadores disserem não aceito mais viver desse jeito. E se a esquerda não se antecipa em falar isso, quando é que as pessoas comuns vão começar a falar isso também? O trabalhador comum, o cidadão comum, o povo comum, tá certo? Que está esmagado por essas máquinas de formação de cabeça, e aí nós, em nome de que existe um descenso, não fazemos nada. Eu acho exatamente o contrário. Se a gente quer transformar o descenso em ascenso, a gente tem que começar a falar para as pessoas o seguinte: este tipo de crise que nós estamos vivendo do coronavírus não vai ser a última. Nós vivemos num mundo que tem um nível de integração, um nível de problema, um nível de dificuldade imenso, e não tem jeito de resolver esses problemas se esses problemas estiverem a cargo de grandes empresários, de seus funcionários e dos estados que os protegem. Não tem jeito. Ou tem uma solução
socialista para os problemas, ou eles vão acontecer recorrentemente, causando danos e mortes cada vez mais intensas. E não é por acaso que quando o presidente da Sérvia, naquela reunião, o primeiro-ministro, faz aquele discurso dizendo, ficou claro que a União Europeia não existe, que a solidariedade dos países europeus não existe, eu vou pedir ajuda para o único que pode ajudar nesse momento, que é a China. Ou são os médicos cubanos que estão indo para a Itália. Isso não é revelador de alguma coisa, da superioridade de uma ordem social, mesmo que materialmente possa, num ou outro país, ser inferior? Então, nós temos que, na minha opinião, nesse momento, ser mais enfáticos do que nunca acerca de uma saída socialista para os problemas que o mundo vive. Cansou? Aham. Tá, então deixa eu ler aqui. Eu vou ler alguns comentários. Acho que essa vai ser a última lida, né, de comentários, que aí a gente encerra, porque senão não tem fim. O companheiro Edson Vieira diz assim: estive no encontro com Walter 2 vezes, em Nossa Senhora da Glória, Sergipe, no Congresso do Sintese, retornando todas as falas da conjuntura política. Falou anos atrás e hoje está aí, tudo acontecendo. O governo de Portugal vai pagar para todos os trabalhadores ficarem em casa. Sirley. Os aeroportos do Brasil estão à deriva. Vários voos chegaram hoje da Itália e não havia nenhum controle sanitário, nada de Anvisa nem fiscalização. Funcionários sem máscara e sem luvas. Isso é assassinato em massa. Vários parabéns, acho que o pessoal está gostando do programa. Alguém mandando a gente ir para a Venezuela, chamando de vagabundos. Furamos a bolha. Minha camisa. Essa é para você que mandou a gente para a Venezuela, ok? Na linguagem que talvez você entenda. Inglês. Vamos lá. Há alguma possibilidade da esquerda conseguir uma junção de força com o PDT para o movimento de impeachment ou para as próximas eleições? É uma pergunta, né? Aqui o companheiro perguntando sobre tirar Bolsonaro e colocar Mourão, essa já foi respondida. Aqui o companheiro José Corrêa fez uma pergunta que eu posso responder no final sobre o funcionamento da Câmara para aprovar ou rejeitar a MP 927, que, segundo o deputado Glauber, o artigo 2º mantém a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho, apesar da dita revogação do artigo 8º. Na verdade, a dita revogação é do artigo 18º, mas eu falo disso daqui a pouco. Sugestão para o programa: mais vermelho no cenário. Sugestão anotada. Vou pendurar uma bandeira do PT aqui na parede da minha casa. Sim, tem 2 pessoas perguntando, Walter, o texto que você falou sobre a questão das grandes fortunas, que você não disse qual era o texto, então se você puder conseguir o link, a gente joga aqui nos comentários. Companheiro Marlon, saudando aqui o debate. Vamos lá. Rafael parece que já publicou o texto aqui. Temos aqui qual medida seria, um afastamento presidencial seria melhor? Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Tem uma pessoa aqui dizendo que votou nele e se arrependeu tremendamente. Uma pessoa falando que 34% ainda acha que Bolsonaro está dando conta, segundo a última pesquisa Datafolha. Vamos ver aqui se tem mais algum comentário. Não, é isso. Daniel Valência dizendo que ir para a Venezuela agora é uma boa ideia. Quarentena social completa, estabilidade provisória dos trabalhadores, da iniciativa privada garantida, quarentena com salários mantidos. Boa ideia mesmo. Então, gente, não sei se você quer fazer mais algum comentário, mas eu queria só responder essa pergunta que o José Corrêa falou sobre a questão da MP 927. Tem algumas alternativas. A primeira é a devolução da MP. É uma alternativa que está sendo debatida, o PT apoia isso.
a devolução da MP, porque ela, enfim, como eu disse no início, ela é uma MP que garante benefícios para quem emprega, sem nenhuma distinção entre os pequenos e grandes, e não prevê nenhuma garantia para os trabalhadores, nem de emprego, nem de salário. Então, ela não é uma MP que resolve o problema do emprego. Né? Além disso, ela não trata nada sobre os informais e as pessoas que não estão com carteira assinada no mercado. Então, a primeira opção é essa, devolver, né? Porque é uma MP muito ruim, não se salva. Mas a gente sabe que quem controla o Congresso é parte, né, dessa coalizão que dá sustentação a Bolsonaro, e um dia eles brigam, no outro dia eles fazem as pazes. Isso vem acontecendo desde o início. Então, não tem nada que garanta que o processo vai ser esse mesmo da devolução. Então, é possível que a gente parta para um processo de emendamento, que é tentar apresentar emendas que reduzam danos em relação ao que a MP está propondo. De fato, o artigo 18 ele não resolve a questão, né? O artigo que Bolsonaro disse que ia revogar, porque o artigo 2º ele é o que diz que poderá haver acordo individual nesse período de pandemia, do estado de calamidade pública, poderá haver acordo individual que garanta a permanência do vínculo de emprego, ou seja, o conteúdo desse acordo pode ser qualquer coisa, inclusive a suspensão do contrato de trabalho, né? Porque o artigo 2º diz que esse acordo individual vai ter preponderância sobre todos os demais instrumentos normativos, legais e negociais, ou seja, está acima do acordo coletivo, está acima da lei, né? Então, concretamente, mesmo que ele retire o artigo que fala expressamente da suspensão dos contratos por 4 meses sem garantia de salário, com certeza, com a manutenção do resto da MP como ela está, tem brecha para que o empregador proponha ao trabalhador suspensão do contrato sem salário, né? Então, essa é a situação em relação ao Congresso. Provavelmente, depois dos próximos dias, amanhã e quarta, a gente vai ter mais informações sobre o que de fato vai acontecer. Também existe a perspectiva de o governo enviar outras medidas provisórias ainda essa semana. Eles dizem que essas outras vão tratar melhor da situação em relação à assistência, em relação às medidas para os informais e em relação a essa questão dos salários. Mas a gente está aguardando. Então, sobre a questão do Congresso, é esse o comentário que eu teria para fazer. Agora, só alguns comentários para finalizar, e depois o Walter também pode fazer as considerações finais dele. Primeiro é que Patrick pediu para divulgar que o podcast dessa semana já está disponível. Podcast! Postou o link nos comentários aqui do nosso vídeo. Então, o nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, já está aí disponível para quem quiser ouvir. E o último comentário é que a gente vai disponibilizar o vídeo desse debate no canal do YouTube Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. E vai estar sendo disponibilizado a partir de amanhã esse vídeo, né? Porque alguns companheiros que informaram para a gente que não tinham Facebook, não tinham como acompanhar, e aí a gente vai disponibilizar no YouTube para que quem não tem Facebook possa assistir, e aí vocês podem também divulgar para quem vocês sabem que não tem Facebook através do canal do YouTube. Às vezes é uma ferramenta melhor para a pessoa assistir o vídeo. É isso. Tá, então, meus comentários aí também, rapidamente. Primeiro, agradecer a todo mundo que acompanhou, muita gente acompanhou do início ao fim, reafirmar isso que a Natália falou, a gente está iniciando hoje esse programa Antivírus, a ideia é que ele seja semanal, então quem depois quiser entrar em contato conosco diretamente, fazendo sugestões sobre o formato, aliás, eu agradeço ao Igor o comentário sobre o armário aqui atrás, muito obrigado, a gente vai tomar providências, fique tranquilo, tá certo? Muito bem. Então, primeiro isso. Segundo, chamar a atenção, aliás, responder a questão que foi posta nova aí sobre o tema do PDT, né?
Veja, o PDT tem participado das reuniões dos partidos de oposição, foi signatário de várias notas públicas, algumas muito combativas, muito boas, de se contrapor ao governo Bolsonaro. Agora, em relação a 2022, a aliança entre os chamados partidos de esquerda ou partidos populares está atravessada por 1.001 problemas, né? Há divergências estratégicas, há divergências táticas, há interesses legítimos, etc. Mas no caso específico do PDT, tem um problema chamado Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes, ele opera em raia própria e com uma lógica antipetista e anti-Lula que o levou, na eleição de 2018, a literalmente lavar as mãos e ir para Paris. Então, esse é um problema que o PDT terá que enfrentar para poder participar em comum acordo com outras organizações da frente que, se não no primeiro, mas certamente no segundo turno, será necessária. Agora, atenção, repito aquilo que eu falei antes, se nós não conseguirmos antecipar o fim deste governo, tá certo? Se nós não tivermos êxito na antecipação do fim desse governo, se eles continuarem no governo até 2022, as condições de luta política no país serão muito mais difíceis do que as atuais. Às vezes as pessoas olham para o cenário eleitoral daqui até 2022 com os olhos, com os óculos que a gente utilizava na época da oposição ao Fernando Henrique Cardoso. A minha opinião é que a gente tem que trocar de óculos, porque a situação não é a mesma. O Bolsonaro não é Fernando Henrique, não é Collor. A situação do país é completamente diferente da situação daquela época. É muito mais grave, muito mais complexo, e nós temos que agir com muito mais velocidade, rapidez e audácia se a gente não quiser ser atropelado, não pelos acontecimentos apenas, né? Então, essa é a outra observação que eu queria fazer respondendo. E, por fim, a ideia-chave que a gente quis defender aqui é que a esquerda precisa se unir em torno da ideia da encerrar esse governo, fazer com que esse governo seja derrotado e interrompido, tá certo? O mais rápido possível. A gente acha que a palavra de ordem fora Bolsonaro é boa, porque ela já ganhou o povo, tá certo? Parcelas importantes do povo, inclusive de ex-eleitores do Bolsonaro, já falam isso hoje e já entendem isso como tirar esse cara o mais rápido que for possível. A esquerda tem que assumir o comando dessa insatisfação popular e trabalhar para que esse governo encerre antes, porque cada dia deste governo, cada dia de Bolsonaro presidente, cada dia de Moro na justiça, cada dia de Guedes na economia, cada dia de Mandetta na saúde, tá certo? Cada dia do Weintraub na educação, cada dia vou citar todos os nomes aqui para não cansar ninguém, é um desastre para o povo brasileiro, não é para a esquerda, é para o povo brasileiro, para a classe trabalhadora brasileira, para as liberdades democráticas, para a soberania do país. Por isso, assim, nós temos que encampar, na nossa opinião, a palavra de ordem fora Bolsonaro e dar a esta palavra de ordem o conteúdo de antecipação das eleições presidenciais e eleições que sejam efetivamente livres, ou seja, eleições de que o Lula possa participar. Então, da minha parte, é isso. Desejo a todo mundo que não tome muito cuidado no deslocamento do quarto para a cozinha, cuidado no deslocamento da cozinha para o quarto, cuidado no deslocamento para o banheiro. O trânsito, às vezes, está muito difícil. Que todo mundo se cuide, falando sério. A gente vai sair dessa e nós temos que continuar a luta. Então, muito cuidado com a saúde nesse momento, cuidado e sorte para todo mundo, que a gente vai precisar de tudo isso. Luta e sorte. Então é isso, também queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí, ainda estamos com 112 pessoas, já chegamos a mais de 200 visualizações, acompanhando a nossa live, muita interação, então agradecer por todos os comentários, as perguntas, quem tiver sugestões para a gente melhorar o programa, enfim, pode ir dizendo em relação às datas e horários para a realização do programa também podem falar, podem deixar aí nos comentários, que depois eu vou ler tudo bem com calma, responder o que ainda ficou pendente, e é isso. Boa noite para todo mundo, se cuidem, porque Walter está usando equipamento potente aí para se cuidar, pelo visto. Boa noite.